Ah, agora foi. Acho que tentou sair, aí deu conflito. Porque apareceu a mensagem aqui para mim. Bora lá. Tinha que ser a Fanny mesmo, lógico. Fanny tumultuando até quando ela não pode falar. Ela deve estar se mordendo porque ela não pode falar. Por quê? Porque ela estava saindo, ou ela está no serviço, ou ela está. Tá dentro do trem. Tá dentro do... Ah, eu estou ouvindo, estou no trem. Então, para mim, Deus. Tá baixo, Aline, tá baixo. Melhorou? Não. E agora? Melhorou. Então, para mim, bom, antes de iniciar essa caminhada, a gente acho que tem aquele mesmo pensamento, né? Como se Deus fosse uma pessoa e como se a gente encontrasse ele lá na igreja, né? Mas aí a gente vai mudando, vai entendendo, vai percebendo, vai sentindo. Então, hoje, eu sinto Deus como a maior energia, né? E ela está em todos os lugares. Ela está dentro, está fora, e uma energia criadora de tudo. É o todo, né? O verdadeiro todo. Então, assim que eu vejo Deus. E quando eu penso em Deus, eu sinto assim uma força de fé infinita. Então, hoje o significado para mim, resumindo, também é isso. E o Gilvaldo, a avaliação. O livro dos Espíritos são 1019. Tem alguém ouvindo alguma outra coisa? Tá vindo som aqui. Quem mais quer falar? Deve ser eu que estou tentando conectar essa aqui. Mande seu nome. Eu vou por essa linha aí também, de Deus como energia, né? Como energia, o cosmo, né? A partícula, a molécula. E onde vai se aprimorando, né? Vai se mutando e tudo vai se transformando. Cada qual com a sua genética, a sua forma. Avatares, a nível energético, né? Vamos dizer, eu não sei como distinguir, mas menor, né? Que é a nossa forma física, níveis maiores, como espírito, alma. Vou para essa linha aí também. Tá. Felipe? Para mim, depois de entrar para a religião, depois, né, de consagrar a ayahuasca, para mim mudou totalmente a minha percepção, né, do que é Deus. Eu vejo, tipo, antes eu via como todo mundo, né? Tipo, um Deus do amor e um Deus castigador, né? Mas depois de algumas vezes perguntar para a medicina, né? Ela não deixa nada claro, né? Porque é incognoscível, né, pra gente. A mente finita jamais vai entender o infinito, né? Eu vejo também mais para esse lado dessa questão que a gente estudou na teologia, né? Que a gente vem evoluindo, né? E toda vez que a gente evolui e conclui uma passagem, essa experiência passa para ele, né? Somos todos essa centelha divina, né? Ligados ao todo, ao mental, né? Mais ou menos isso. Ainda para mim é um pouco difícil de explicar, né? Mas é essa questão do Deus está em tudo e em tudo e todos, né? A questão encarnatória, tudo e tal. Até que o Jean fala aqui, né? Ele fala aqui no vídeo, né? Que nenhum próton, apenas um próton, já cabe toda a informação do universo, né? E um próton, ele mesmo fala, né? É uma das partes mais simples, né, que tem para formar a nossa célula ainda. Não é nem o corpo inteiro, né? Para ver o quão incognoscível que é, né? Então Deus é tudo, é todos, né? E é o que dá para perceber, o que não dá para perceber, né? É isso. Roger, pode falar. Então, indo mais ou menos nessa linha que o Felipe falou, né? E eu percebi que acho que também o Caio usou essa palavra, né? O todo, né? O todo, o tudo. E é tudo que o seu Maior Alta tem falado ultimamente, né?
do tudo, do todo, né? Eu estava assistindo hoje, eu confesso que eu assisti o vídeo e algumas partes eu já voltava na hora, porque eu não entendia, ficava o que ele estava falando estava muito difícil para entrar na minha cabeça assim ainda. Então eu já voltava na hora e tinha parte que eu falava, não, esse cara tá louco, sei lá. Não é possível que isso que ele tá falando, que isso tem chance de ser verdade. Mas eu acho que tudo isso vem ainda da questão da nossa construção por parte da comunidade onde a gente vive, dessa questão que nem falou, né, do que castiga, né? A gente brincou no final de semana, né? Deus castiga, né? E o Deus do amor. E eu até lembrei um texto de um colega meu que ele fala assim: enquanto você procura cada vez mais luz, você pode estar ficando cada vez mais cego. E ele fala assim: enquanto isso, Jesus aparece na TV, cabelos longos e olhos claros para os gringos ver. Então, assim, bem assim, a gente acaba aceitando aquilo que a sociedade impõe para a gente, que é Deus, que é Jesus, e não consegue enxergar isso como sendo uma energia. Né? A gente acaba mantendo na nossa cabeça, principalmente eu também sou neném ainda na caminhada, mas eu ainda estou no processo muito de desconstrução, muito aquela da talhadeira ainda, tá quebrando as cascas, né? Mas a gente começa a entender que é energia mesmo, não é uma figura, não é um arquétipo, não é uma coisa que dá para a gente colocar. A gente consegue ver em toda a nossa volta, mas não tem forma ao mesmo tempo. Né? Então, em tudo, partindo da questão dos prótons, né? Tudo é energia e tudo vem do mesmo lugar. Somos tudo, todos somos todos e tudo à nossa volta, né? Tudo é descendência dessa força maior que é Deus. Certo. Então, acho que acho que a gente com tudo isso que a gente tá vendo, que acaba sendo muita coisa, como no vídeo mesmo, que parece que é loucura, assim, não é possível, né? Ao mesmo tempo a gente fala, não, é possível, né? E vai tirando a gente da Matrix mais um pouquinho, né? Pelo menos abrindo a visão para outras possibilidades, além daquela que a gente foi instruído ali dentro daquele cabresto, né? Desde que a gente nasceu. Isso. Tem uma coisa que deixa eu só ler aqui o que a Fanny falou. Para mim, ele é a soma de todos, energia de pessoas, animais. Ok, legal. É o todo, né? É o todo, é o tudo. Legal. Juliana, qual que é a sua visão de Deus? Ju? Juliana, como é que fala? Sublimou. Juliana estava dobrando tava dobrando as roupas, foi no banheiro. Andressa, qual que é a sua visão de Deus? Bom, a minha visão de Deus é como se fosse um todo, e que nós somos uma expansão dele. Então, não tem começo e nem fim. Então, eu compartilho também dessa mesma opinião, que é uma energia. E em todas as coisas, há Deus. Legal. Minha visão de Deus é o todo. Tudo é Deus, tudo é a energia de Deus. Liga a câmera, todo o povo vergonhoso. Dá pra falar, né? Onde a vida é a Deus. Olha lá, que coisa linda. Tá tendo aula também aqui. Ah, que bacana. Muito bem, começa desde cedo. Exatamente. Legal. É, bem isso, né? O que eu quis mostrar não, né? É que eu gosto do Jean, que ele fala muito de coisas para realmente desconstruir aquilo que a gente já ouviu, né? Ouviu a vida inteira,
de várias religiões, e a gente continua ouvindo, e para desconstruir uma boa parte, se não tudo, né, de tudo isso que a gente foi sendo programado a acreditar. Tem uma coisa que ele fala no começo, né? Perceba o que está à vista, que o oculto será naturalmente evidente. Perceba o que está à vista, que o oculto será naturalmente evidente. Então, muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, se a gente começa a estar presente, esse oculto começa a vir, a brotar cada vez mais na nossa percepção. Então, é bem interessante, porque a gente acaba falando bastante, né? Esteja presente naquilo que você estiver fazendo, né? Como está presente? Focando na respiração. Muitas vezes, quando a gente está numa aula, numa palestra, em qualquer outra coisa, se a gente estiver respirando, a gente consegue guardar muito mais informação do que anotando. Aí, se estiver gravando, pior ainda, porque aí você vai, tá gravando mesmo, depois, se eu perder alguma coisa, eu escuto de novo. Agora, quando a gente está focado na respiração, ouvindo, deixando aquilo entrar, fazendo sentido, deixando a nossa mente também ficar presente, a gente pode ver que nem sono a gente consegue ter na hora, em algo, num assunto que começa a entrar na nossa mente e reconstruir algumas coisas, né? Que nem ele fala, eu acho legal que ele fala tanto da espiritualidade quanto da parte biológica, que ele fala bastante de gene, né? De física quântica, de energia. Então ele fala, somos formados por 28.869 genes. Aí que está a questão do Javé, onde ele fala que somos ferramentas, como é que ele colocou? Somos criaturas ferramentas de Javé. Então, se a gente for olhar o livro sagrado, né, que seria a Bíblia, escrito lá atrás, a gente olha para aquele Deus que é realmente um Deus punitivo, um Deus que fala para o seu filho, para um homem que é seu seguidor, matar o seu próprio filho. Então, é uma coisa assim que entra em contradição em se tratando de Deus, onde esteve presente em várias batalhas, onde foi preciso um morrer para que Deus prevalecesse, a energia, né? Que antigamente não era tão acreditado na energia, assim, num Deus personificado. Então, muitos o que eu venho trazer em relação a Javé é justamente para a gente entender que realmente tinha um Deus, algo que foi nomeado como Deus, e que tem muita gente ainda que acredita nesse Deus. Infelizmente ainda tem. E vendo como é verdadeiro, que ele sim pode ter criado universo, entendendo a história que o Jean conta, onde tem um ser, a gente pode até chamar que esse ser tenha sido um ET, um extraterrestre, né? Onde ele criou, tinha conhecimento, capacidade para criar o universo, e dentro desse universo a gente está dentro. Então, tem vários seres que também estão dentro desse pacote que a gente está, onde a gente sabe, muitas vezes nessa caminhada espiritual, a gente sente saudade de um lugar que a gente não sabe de onde é. Muitas vezes, em contato com as nossas entidades, a gente sente uma familiaridade de muito tempo, mas a gente não sabe dizer de onde é. Então, muitas vezes a gente está nessa caminhada, o que Jean falou, né, que em 2021 Javé sucumbiu, onde ele não tinha mais como viver, né, dentro de uma matéria não matéria, mas que ainda a gente carrega esse gene dele. Agora, eu pergunto, quem
não carrega algum tipo de dor. E dor dentro da programação da Matrix que a gente recebeu. Quem consegue estar em paz com a vida ou a educação, com a sociedade que a gente vive? Não tem como. Então, nós também somos essa criatura ferramenta de Javé. E por que uma ânsia tão grande de buscar uma verdade de tudo isso? Aí vem aquela questão: quem despertou? Quem despertou para a verdade? Jesus, aqui, o Jean, ele fala de Jesus, que Jesus veio como... Parece que falta algo em nós. Então, Jesus, ele veio também uma criatura ferramenta de Javé, só que assim, Javé queria que Jesus também dominasse o povo pela força, pela dor. Jesus não concordou com essa forma, porque vivendo aqui nesse planeta Terra, ele percebeu que não funcionava, porque o que já tinha caminhado era desse jeito, desse mesmo jeito. Tanto é que ele fala aqui que se a gente for olhar nas cartas de Cristo, em outras escritas que tem falando de Cristo, Jesus não precisaria ter vivido o que viveu quando foi pregado na cruz. Né? Então, tem coisas que a gente precisa pensar. Se Cristo era quem é, muita gente fala que ele era um avatar, que ele era o Messias, isso e aquilo, mas se ele era o Messias, o que foi que ficou? Por que ele se deixou ser morto? Então, aqui o Jean, ele traz uma coisa para a gente pensar, onde Jesus não aceitou criar uma nova religião, mas criaram por ele. Então, ele foi um ser humano, onde, sim, ele tinha poderes, que foi o que o Jean... Agora, se é verdade ou não, a gente não sabe. São coisas que a gente traz à tona para pensar, porque o Jean fala, no meu código genético foi destravado a cocriação. Então, ele podia ter o que ele queria, mas a condição era: você vai criar uma nova religião. Uma nova religião para quê? Manipular a maior parte das pessoas em benefício de Javé, de uma forma diferente. Agora, Javé precisa de uma nova consciência para ele poder renascer. Que aí ele fala, né, da ressurreição, a verdadeira ressurreição, que é a ressurreição de Javé, onde ele vem, mas ele também não vai lembrar de nada, porque ele morreu realmente. Só restou nós, que carregamos uma parte genética dele, para ele poder ressurgir. Então, não é reviver dos mortos, é ressurgir de algo que já existe. Isso é muito louco da gente pensar, porque buga um pouco a mente. Como que ele passaria... Como que um ser que criou o universo viveria as mesmas coisas que nós vivemos? Pode falar, Rê. Taca fogo no parquinho, Regina. Eu vou tocar fogo mesmo, posso? Eu vou falar o que eu já li e eu discordo disso totalmente. Eu li o livro todinho, o livro de Urântia, são mais de 3.000 páginas, e Jesus foi quem co-criou esse nosso universo aqui, a Terra,
porque ele é um co-criador, ele tem essa elevação crística, né, que é vamos dizer, uma graduação, chegou a esse grau crístico, e uma condição de todo criador de universo, né, vamos dizer que é o universo, não sei se foi, não me lembro se foi o universo, mas a Terra, sim, ele tem que vir, em uma dessas missões, ele tem que encarnar no local que ele criou, como todos os outros criadores do universo fizeram, entendeu? E dentre todos que reencarnar, né, porque eles não vieram mais uma vez, né, que encarnaram nos seus universos que eles criaram, o único que matou o próprio criador fomos nós, né? Então, ele foi o único criador que foi morto pela própria criatura dele, né? Pela própria criação dele. E contar essa história de Deus, né? Eu vou pela linha dos Anunnakis, né? Porque isso não é, vamos dizer, isso não é história, não é ficção, porque existem todas as tábuas sumérias, né? Comprovando isso, né? As trocentas que foram achadas aí, e que, na realidade, os Anunnakis são extraterrestres que vieram aqui para a Terra para garimpar ouro lá, que é a história lá do planeta deles, tinha um tipo, como a gente começou a ter um rombo aqui na atmosfera, né, que era a nossa camada de ozônio, eles estiveram lá por uma explosão lá nuclear e fez um rombo lá na atmosfera, e resumindo, eles descobriram que o pó de ouro atomizado começava a tampar aquele buraco. Então, eles saíram aí garimpando pela galáxia, procurando ouro, que local que tinha, e foi cair justo aqui, que aqui era cheio de ouro, né? Então, veio a turminha ver lá, com as espaçonaves dele, passou aqui, e começaram a garimpar ouro. Só que quem veio para cá eram pilotos, né? Porque os caras vieram em nave, era o pessoal graduado, né? Era um pessoal que sabia ficar fazendo mineração, apesar de toda a tecnologia. Aí ele teve uma ideia de começaram a fazer vários experimentos genéticos, nós fomos o último experimento que apareceu, né? Começaram a cruzar um monte de coisa, e sair umas coisas, umas aberrações, por isso que aí você vê o tal do centauro, metade homem, metade cavalo, esses metade bicho com outro, na realidade não eram ficção, eram realidades, né? Até que o pessoal na espiritualidade falou, não, vamos ter que dar um basta nisso, que isso já está passando dos limites. Isso não pode continuar assim. E as criaturas que nasciam assim acabam se sofrendo, né? E eles acabaram, quem mais que intuindo, em pegar um macaco já que, depois de saber que já havia sido modificado geneticamente muito antes deles, né? Já tinha sido melhorado geneticamente, e começaram a fazer vários experimentos com esses macacos. E vários deu errado, quando dava certo ele era estéril, e até que, no final, eles resolveram introduzir o gene deles, uma parte do DNA deles nesse macaco, né, entre aspas, e depois, não me lembro o que deu errado, apesar de nascer, alguma coisa não deu errado, não sei se ele era estéril. E aí o que aconteceu? Eles começaram a colocar esse feto para gerar nas mulheres Anunnaki. Foi aí que deu certo, que nasceu, cresceu e conseguiu se reproduzir. Só que eles perceberam que, quando eles puseram essa parte dos genes dele, eles tinham, vamos dizer, os mesmos poderes que os Anunnakis. E o interesse dos Anunnaki não era que os caras tivessem poder, porque eles queriam um escravo para trabalhar na mineração para eles, que o pessoal dele lá que vieram com ele estavam se revoltando, porque não aguentava mais fazer aquele serviço. E o tempo dos Anunnaki é 3.000 anos, no mínimo, cada um ano para nós deles é 3.000 deles. Eles já estavam cansados de ficar fazendo esse tipo de coisa, que não terminava nunca, né? Então, o que eles fizeram? Eles, não sei como é, provavelmente alguns têm, como eles fizeram geneticamente, eles inativaram as outras 12 ou 14 fitas de DNA nosso, que a gente só tem 2. Então, que nem essa parte de cocriação.
que não só cocriação, como todas as outras faculdades que qualquer ser estelar tem, a gente não tem, está toda inativada. Nós todos temos essa, porque dizem que nós somos um experimento de 7 raças diferentes, nós somos híbridos de 7 raças, não só deles, que eles também não são puros. Os irmãos que vieram, né, o Enki e Enlil, o Enlil, que é o que separa... Peraí, Regina, antes de você continuar, quando você fala dos Anunnakis, o Anunnaki, ele vem antes ou depois de Cristo? Bem antes. Da encarnação de Cristo, ele vem antes. Tá. Mas quem criou o planeta foi Jesus, não Cristo. Tá. Jesus ele só vem aqui para fazer a passagem obrigatória dele para ele ascender. Acho que a parte de crística dele, né? Existem várias... É como a gente passa por várias provas, né? De encarnação, vamos dizer assim, eles têm as provas deles lá. É que é muita informação que ele livra, é uma loucura. Mas é isso, e essa uma das provas que ele tinha que vir encarnar aqui e passar por isso. Dentro das linhas espíritas, realmente, inclusive da Umbanda, é dito que existe essa energia crística. Essa energia não, esse persona, né? O Cristo, Jesus Cristo. Uhum. Se é realmente criação de Cristo, quem fala, como é que é o nome dele? O velhinho lá do ZT? Ixi, tem tanto. Oi? Não, tá baixo, não te ouvi. Nossa, parece um ganso no telão. Laércio Fonseca. Nossa, que horrível. Parece ter um ganso, né? Parece um ganso. Laércio Fonseca. Ele diz que o planeta Terra é um experimento. Agora, o que realmente é? Eu não sei dizer. Se a gente for ver dentro de todas essas... dentro de todas essas verdades, porque cada uma delas não deixa de ser uma verdade. Agora, o que a gente leva sendo aquilo que faz mais sentido de tudo que a gente vive, porque o Jean Valjean ele até fala, ele mescla a questão bíblica, e ele não estuda só a parte bíblica do catolicismo, judaísmo, mas ele vai para os Vedas. Então, ele traz bastante informação também de outras religiões para algo. Tanto é que existe eu esqueci o nome dele, mas que fala que ele seria a reencarnação de Enoque. De Enoque trouxe uma construção de Javé numa certa época, mas que não deu certo. Num certo momento, então vamos pensar dentro do que a gente fala da gênese de Umbanda. A cada reencarnação, se ele realmente for uma reencarnação de Enoque, de Kardec, então ele foi Enoque, Kardec, e agora como Jean Valjean, como Rogério, simples, mortal como nós. Só que ele tem algumas percepções que, ou talvez não sejam nem percepções, mas ele não se deixa ser engolido pela Matrix. Coisa que a gente cresce envolvido por toda essa matrix, e a nossa matriz, né, de programação, onde, num certo momento, a gente percebe que essa matriz já não faz mais sentido. Tem alguma coisa errada. Então, e a gente acaba chegando dentro da religião, de uma religião, pela dor, não importa qual seja. Estou com dor, tá sendo sofrido, seja por doença, seja por conta emocional, seja por mediunidade mesmo desequilibrada. Em algum momento a gente chega pela dor dentro de alguma religião. Então,
E a gente não é nem encontrar qual é a verdade. Tanto é que o Rogério fala, é verdade o que você está dizendo? Não sei. Ele só está dizendo, ele só está trazendo. Eu vou até buscar o que ele fala, que ele fez uma releitura do Livro dos Espíritos, das perguntas que foi feita nos livros dos Espíritos, onde ele atualiza algumas respostas que o próprio Espiritismo não foi atrás de renovar, porque não é conveniente. E tem até um ditado que eles falam que nós somos a semelhança do nosso Pai, né? Na realidade, quando ele fala que nós somos a semelhança de nosso Criador, não é a semelhança de Deus. Nós somos a semelhança daqueles geneticistas que nos criaram, que foram, não são humanos, mas foram seres. A gente é semelhança, porque nós temos metade, pelo menos metade do DNA que nós carregamos são deles. E, na realidade, não é Yahvé que criou nós, foi o irmão dele, foi o Enki, que é o irmão dele, que era geneticista, junto com a outra irmã dele. Os dois eram geneticistas, entendeu? Então, na realidade, nós somos, quando fala, literalmente, nós somos a cópia do nosso pai. Realmente, nós somos metade do DNA dele. Tá, se a gente for ampliar, se Deus está no universo, se ele está em tudo, se somos a imagem do nosso Criador, ele não está dizendo da nossa forma física. O Caio tinha pedido para falar. Deixa eu só cortar um pouquinho. Eu queria falar um pouco sobre o que a Regina falou, da criação dos seres, Anunnaki e tal. Tá ruim, Caio. Fala mais forte. Será que eu tô na caixinha? Acho que é porque eu tô na caixinha. Estão ouvindo? Sem caixinha, acho que fica melhor. Pede pro Pato parar de falar e depois você fala. Agora sim, né? Agora isso. Sim. Então, sobre o que ela falou ali a respeito dos Anunnakis e o gene e tal, de ali num certo momento eles tirarem esses gênios, essas faculdades, né? Que nos tornaria poderosos, assim como eles, né? Vamos dizer, semideuses. Eu não vejo dessa forma, eu acho que é mais, né? Eu vi só o comecinho do vídeo do Vorlan, onde ele fala que nós fomos conduzidos a perder essa capacidade do intelecto, do raciocínio e da consciência, para ficar nessa linha da Matrix. E eu não lembro a palavra que ele usa sobre a consciência do propósito, né? Aquela consciência superior que eleva a Deus e tem a que separa de Deus, né? Que é a não consciência. E aí acho que já essa linha de raciocínio dele já parte lá para o Hélio Couto, onde tem aquela, né, a busca pela consciência, o despertar novamente a consciência para você se tornar novamente um co-criador. E é através, vamos dizer, esse trabalho que a gente faz, se tornando consciente, a gente vai eliminando aquela questão das dores. Então, vamos ficando mais próximo da energia de Deus. Doença, vai parando de ter doença, vai parando de ter as dores que tinha, vai parando, sanando as reclamação, e aí vai se tornando gratidão, vai se tornando mais poder dentro de si, as doenças vão sumindo, você se liga a um outro propósito, e aí vai se tornando aquilo que o Hélio Couto fala, né? O co-criador daquilo que você almeja para sua subida, né? Uma coisa que é interessante que o Jean falou é que quando ele foi dado nessa proposta por Javé dele criar uma nova religião, ele deveria ficar abaixo, né? Como é que fala? Esqueci a palavra. Submisso a Javé,
Então, ele deveria aceitar as benesses, né? Então, se a gente for pensar, ele estava falando, era destravado uma parte do gene para que ele tivesse esse poder de cocriação. Se a gente for olhar Matrix, todos esses filmes, o filme lá de Lucy, sempre tem uma questão de chip, como se a gente fosse máquina. Então, existe dentro no que o Jean falou, ele falou que a maçã que Eva comeu, na verdade, não era uma maçã, isso foi de uma forma meio fantasiosa, mas ele falou da ayahuasca, foi uma bebida que ela ingeriu, foi a ayahuasca, foi a Santa Maria, né? Não foi Santa Maria que ele falou, falou o nome lá, esqueci o nome. Então, foi algo que levou a um estado alterado de consciência, onde ela conseguiu ver além daquilo, do que a dimensão que ela estava, e falou para Adão, bebe isso aqui, come essa maçã aqui que é legal, você vai ver coisas além. Outras linhas diz que a forma da maçã ter levado Eva ao pecado, né, o que diz dentro do catolicismo, é que fez com que ela saísse de um lugar, que seria a caverna de Platão lá, onde ela conseguiu ver diferente do que estava sendo visto antes de comer a maçã. Então, ela conseguiu pensar sobre situações, e não ser só aquela ovelhinha que ficasse lá dentro de uma caixinha. Pode falar, Rê. Então, uma outra coisa que eu li sobre o fruto, né, que a Eva comeu, na realidade, foi o que aconteceu. Como a maioria dos outros seres, não existe a tal da dualidade entre eles, não tem um tal do livre-arbítrio. A partir do momento que ela comeu aquele fruto daquela árvore, ela começa a ter o livre-arbítrio de escolha. E não era isso que eles queriam. Então, é exatamente isso. Em algum momento, esse experimento deu ruim, porque aqueles que deveriam ser os soldadinhos, os ratinhos de laboratório para a experiência, começaram a pensar. Então, tem vários filmes de ficção que falam sobre isso. É como se só desbloqueasse alguma parte, né, que estava bloqueada. Exatamente. Lá foi uma fita a mais. Então, porque a ayahuasca, ela faz isso. Se a gente for fazer análises realmente, é que o poder político não permite. Por isso que ela só autoriza ser utilizado em rituais religiosos. Porque se abrir isso para terapia... O povo vai despertar tudo, eles vão pro saco. Pois é, não vai ter mais quem comandar. Pode falar, Roger. Então, é exatamente isso. Porque, assim, o que a medicina mostra, e como ele usou essa questão da Eva, e lá no comecinho do vídeo ele fala que nós somos como se fosse a geração melhorada de todas as que vieram antes, né? Que fala assim que a gente, por ser a mais nova, a gente carrega já todas as melhoras daquilo que foi frustrado nas outras gerações. Então, o que a medicina faz, as medicinas, ela só faz isso no botãozinho, né? Ela só liga, né? Que já tá tudo dentro da gente, só tá engessado. É aquele fio que cortou. Oi? É aquele fio que rompeu, ele só faz isso aqui, ó, liga de novo. Porque se a gente for pegar no pé da letra, pra gente é muita novidade, mas tudo já tá dentro da gente. Só tá desligado, né? E até o que falou agora da questão que ele cita, né, essa parte do vídeo mesmo que ele fala da ayahuasca, e até o que a Regina falou agora, eu não sei, essa questão do despertar, e eu estava pensando isso hoje à tarde, que me preocupa um pouco que a medicina
ela está ganhando espaço, mas, né, apesar de não ser uma coisa nova, é uma coisa milenar, né, ela está ganhando espaço. E quanto tempo será que a gente tem até de alguma forma o poder da Terra chegar e boicotar isso da gente? Exatamente. Me parece que o tempo é curto. Nós vamos Porque ter que ir pro Acre. o despertar causa muita preocupação. Muito. E já causou no passado, né? Uhum. Fala aí, Caio. Essa linha que você foi, né, bíblica, eu acho interessante que ela já começa com a questão da consciência, né? Que falar do fruto, para mim, é tomar consciência daquilo que eles não vinham. E termina em Cristo buscando a consciência, né? Que eu quero falar, aqueles que têm olhos que vejam, quem tem ouvidos que ouça. E eu, assim, convivi com muitas pessoas, né, que são da linha bíblica, da linha do evangelho, e elas ficam presas só no milagre, na questão do milagre, aquilo que vem sozinho e não precisa de um despertar, a gente não precisa buscar. E a Bíblia, para mim, ela é muito mais dotada de parábola do que de fatos, como a do aleijado, do cego. E se você for levar em conta, Cristo ele não era um médico, ele era um artesão, só que ele palestrava e ele juntava muita gente. Então, e ele falava: você, aleijado, tá aí nessa situação pequena, mas não aleijado. Você está aí porque você quer. Levanta-te e anda. Tipo, abra os ouvidos, eu tô aqui falando, vamos aprender. Vai para essa linha. Então, o cego realmente era cego? Para mim, não. Ele tinha tudo ali, mas não queria enxergar, estava dormindo. O aleijado talvez era aquele que tinha força, poderia fazer muitas coisas, mas ele preferia ficar ali estagnado. E aí eu acho que vai mais para essa linha de se tornar consciente. Desde o começo, começou falando de consciência e terminou na consciência. Algo que se perdeu no meio do caminho. Tá mudo. Liga o microfone. Pegando esse gancho aí do DNA, que ele fala que somos formados por 28.869 genes. E em nós, antigamente, era falado que tinha uma parte do DNA que eles nomearam como DNA lixo. Só que hoje já descobriram que não é um DNA lixo, mas é um DNA que ele liga e desliga dependendo do processo que a gente está passando. Aí ele fala de Freud, que ele cruza com a psicologia, a psicanálise aqui, onde todos nós temos forças ocultas no inconsciente, mas temos uma barreira que separa o consciente do inconsciente. E isso é falado, mas poucos psicólogos, ou até mesmo psicanalistas, não conseguem entender essa barreira e esse inconsciente na verdade, eu fui buscar essa linha da psicologia e psicanálise para entender a mente humana do inconsciente, porque a nossa parte inconsciente é tão grande e a nossa parte consciente é isso aqui, ó, pequenininha. E muitas vezes, quando a gente estuda na física quântica, física convencional, tradicional, chega até uma parte. Aquilo que eles não conseguem explicar, fala que é o não calculado, o oculto, qualquer outra coisa, onde a física quântica responde, prova, só que os físicos tradicionais não aceitam. É a mesma coisa. Quando a gente fala da espiritualidade, onde quem já viveu uma incorporação ou trazer uma canalização, da onde vem essa voz que a gente escuta? Muitos que não acreditam na parte da espiritualidade vai falar, é ser inconsciente, ou é um inconsciente coletivo, ou é o campo, se for entrar dentro da terapia da constelação. Mas o que é esse campo? Peraí, deixa eu ver só que a Fanny. Na verdade, o que mais tem é guerra na internet.
Na verdade, o que mais tem é guerra na internet de físico tradicional versus físico, que fala questão quântica. É um tentando rebater a teoria do outro. Exatamente. Porque muitos físicos que caíram na física quântica, quando aceitaram a verdade da física quântica, perderam seus empregos. Porque a Matrix não quer que a física quântica tome força dentro desse despertar. Só que existe o pessoal usando a internet graças à física quântica. A televisão, cabo, fibra, satélite que vai para não sei na onde, só funciona graças à descoberta da física quântica. Então, se a gente for começar a entrar dentro desses detalhes, para conseguir explicar tudo, a gente vai ter que ser PhD em cada assunto. Então, a questão não é definir o que é verdade e o que não é verdade, mas começar a pensar, passar a pensar fora da caixinha, fora da religião, fora do que a maioria está dizendo. Então, para isso, a gente precisa entender quem sou eu, quem são as minhas emoções. Porque eu entendendo as minhas emoções, eu não deixo ser influenciado pela emoção externa. Porque o que mais tem é gente emocionada nesse mundo. Então, a gente precisa entender, descobrir o que eu estou vivendo hoje, qual é o arquétipo, que aí vem a leitura de Ori. Qual é o arquétipo que eu estou vivenciando hoje? Mas aí vem o entendimento. O que eu dou conta dessa vida de hoje? Então, não é nem tanto, exatamente, o autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer, me autodesenvolver nessa vida, independente desse planeta Terra ser uma experiência ou não, ser um laboratório. Então vamos ser todos, nós somos ratinhos de laboratório? Então o Javé, ele vem querendo que eu me conscientize de algo para ele se beneficiar, independente de qual seja. O que é falado em unanimidade é viver o agora, é viver o presente. Então, o que é que a gente está vivendo nesse presente? Quais são as dificuldades que a gente está vivendo nesse presente? Se a gente sabe de tudo isso, por que as dores emocionais, as dores psicológicas ainda nos causam dor? Onde está amarrado isso? São coisas que é para a gente pensar para sair dessa roda de samsara, ou dessa rodinha de ficar lá só correndo numa roda que não sai do lugar. Fala, Rê. Como já foi dito várias vezes, né? Tudo é uma questão de frequência. Então, enquanto você não atinge a determinada frequência, você não vai conseguir desbloquear certas coisas, né? Porque certas coisas só em determinadas frequências você vai conseguir atingir e atuar. Tá, e qual é a frequência que a gente precisa chegar? Qual? Eu não sei a medida de frequência para certas coisas. Jesus. A gente volta lá. Jesus veio trazer. Eu até tinha escrito aqui, mas hoje que eu assisti pela terceira vez esse vídeo do Jean, eu tinha escrito aqui. Existe um tripé sendo formado. Na época de Cristo, ele queria juntar ciência, religião e filosofia. Ciência, religião e filosofia, que era a ciência era Roma, filosofia era a Grécia e religião Israel. Hoje em dia é tentado fazer esse mesmo triângulo, onde a ciência está lá nos Estados Unidos, a filosofia está na Europa
e a religião está no Brasil. No Espiritismo diz que Brasil é o berço da espiritualidade. Brasil é o único país que abraça tudo que chega aqui, todos que chegam aqui. Nenhum estrangeiro chega aqui que não é recebido de braços abertos pelo país, independente de política, falando de modo geral. Então, existe uma... Aí a gente volta para as religiões, onde aqui somos um país laico, né? Com muito preconceito, com muita discriminação, ainda é melhor do que outros lugares. Onde? E por quê? Muita gente ataca a Igreja Católica, tá isso e aquilo, mas se a gente voltar para a Era de Cristo, que é o que começou a contar o nosso calendário, digamos, o calendário romano, é necessário a consciência crística. E qual é o Evangelho de Cristo? O que vai elevar a vibração para a gente despertar e se manter desperto? É o amor. Que barulheira é essa? É o Caio que ativou de novo o microfone. Eu desativei, ele ativou de novo. Então, o amor crístico, a energia crística, que foi o despertar, digamos que seria o despertar de Cristo. Vamos fazer de conta que essa história que o Jean Valjean contou sobre Jeová, sobre a vinda de Cristo, seja verdade, seja um fato. Ele fala que Cristo, num certo momento, houve esse despertar onde ele entendeu que uma nova religião igual não funcionaria. Ele precisava fazer com que as pessoas acreditassem no amor. No amor. Onde ele fala, a verdade vos libertará. Mas qual é a verdade? É a verdade que você sente, a verdade que você vibra. Quando a gente está na ayahuasca, que a gente começa a cair as cortinas, os véus que a gente tem nos olhos, a gente se vislumbra de muita coisa. Então, é nessas medicinas que a gente começa a entrar e ver além do nosso ego, ver além da nossa mente, a gente começa a entender de uma outra forma, a ver com outros olhos o que a gente já está inserido. Renan tinha levantado a mão. Diga, Renan. Já esqueceu. Oh, meu Deus. Renan? Ixi, esqueci, mano. Mas acho que. Tô lembrando, tinha a ver com o que a Regina falou sobre a frequência para chegar mais perto de Deus, eu acho. Que direto aparece uns vídeos para mim que, tipo, pelo fato de tudo ser frequência e por todo mundo ter Deus dentro de si, é de acordo com o que o Luna também fala, de alimentar o tigre bom. Tipo, que tudo é frequência, aí tem os chakras também. Aí tem os chakras dominantes. Aí fala que quanto... O chakra base, acho que é o que fica lá embaixo, não é? O vermelho? Isso. Aí fala que, tipo, ele seria o inferno e o chakra que fica, tipo, lá no topo seria, tipo, o céu. Aí, se você ir alimentando esses chakras de acordo com a frequência que você está inalando, é a frequência de Deus, de certa forma. Mais ou menos. É. Os chakras, eles são vórtices de energia, é o que nos conecta, né? Aí tem a questão dos 7 corpos, que a gente estava falando na outra aula, que também tem essa conexão. 7 corpos, né, a gente imagina sete camadas, mas não é. É tudo dentro do mesmo lugar. Os chakras, eles são vórtices de energia que nos mantêm em equilíbrio com a frequência. Mas se a gente vem na questão do que a gente vive dentro da Matrix. Uma pessoa que está mergulhada dentro da Matrix, dentro dessa realidade fictícia, o chakra dele não vai estar em equilíbrio? Vai também. Mas ele está conectado, a mente dele está conectada naquela verdade,
na verdade, que é dito na televisão, na verdade, que é dito nos jornais, etc. Quando há esse despertar, a gente vai para uma outra realidade, digamos, onde essa realidade começa a causar um certo pane em nós mesmos, de desconstruir tudo aquilo que a gente construiu a vida inteira. Por isso que muita gente não quer despertar, prefere ficar. Aí, voltando no filme Matrix, se a gente for olhar o filme Matrix, o traidor deles é aquele que queria viver a fantasia, os prazeres da Matrix. Comer uma picanha, viver os prazeres do sexo, e etc. Então, tem essa questão, onde o Jean fala, quando você começa a olhar para essas verdades, primeiro você fica chocado, né? Você se choca. Ele fala, fica estupefato, para depois você, com a sua caminhada, você ir estudando, compreendendo, absorvendo essas informações, para depois você reinar sobre o processo. Reinar sobre o processo de certa forma, é o iluminar, onde você consegue viver em paz no mundo que você vive hoje. Onde o Hélio Couto fala, viver na Matrix, mas não ser da Matrix. Estar na Matrix, mas não ser. Então, tem uma série de coisas que a gente vem para pensar. Ah, mas isso não tem nada a ver com a religião que a gente segue, com a Umbanda. Tem muito a ver. Umbanda é energia, é pura energia. Qualquer outra religião vai falar que você é louco, ficar falando lá, falando que é seu pena branca, falar que é seu caveira, falar que a pomba gira não sei o quê. Você é louco. Não estou vendo nada, não estou enxergando, você é louco. Você está falando com o diabo, está acendendo vela preta e vermelha, você está adorando o diabo. Ah, está com uma imagem lá de Beelzebub, está adorando o diabo. Mas e aí? O que a gente entende? São símbolos. A professora Lucilena Galvão, ela fala muito de símbolos, da gente estudar, entender símbolos. Não adianta a gente querer um livro que fale escancaradamente sobre a verdade, mas porque tudo que está escrito é verdade de quem? De alguém que traduziu. Por que o seu maioral, quando vem, ele fala em códigos, ele não fala de forma escancarada? Porque cada um tem uma verdade dentro de si, cada um tem uma cultura, cada um tem uma programação. Cada chip foi programado de um jeito diferente. Então, como ele vai poder falar uma verdade única, sendo que cada um vai entender de forma diferente? Hoje, eu fui lá na tronqueira e perguntei para ele, quem é você? Aí, eu até falei para a Tchê, né, que a resposta do seu maioral foi, eu sou uma consciência livre. Aí a Tchê me foi pesquisar aqui, ela escreveu, uma consciência livre geralmente se refere a um estado mental onde alguém é capaz de pensar, agir e fazer escolhas de forma independente, sem ser excessivamente influenciado por condicionamentos sociais, culturais ou pessoais. É estar consciente de si mesmo, de suas crenças e valores e ter a liberdade de questionar e explorar novas ideias de perspectivas. Então, se a gente for pensar, depois eu mando isso no grupo lá, se a gente for pensar isso, uma vez eu até falei, logo no começo, que eu não entendi a energia do seu maioral, eu fiz um negócio lá e eu falei para ele, falei assim, o senhor não queria obediência? Então, vou ser obediente ao senhor. Aí ele falou assim, eu não quero obediência, eu não quero ninguém que ninguém seja obediente. Como vocês dizem aqui nesse planeta, nesse plano, eu quero parceiros. E o que é ser parceiro? Cada um pensar com a sua cabeça e seguir rumo ao mesmo propósito. E qual é o propósito do seu maioral?
que todo mundo chegue numa consciência mais expansiva. Agora, digamos, para quem que ele trabalha, eu não vejo que ele trabalha, digamos, né, pro Javé, porque o que ele tem dentro dele, ao mesmo tempo que ele tem uma pressa, até uma certa raiva, né, da coisa não acontecer como deveria, por ser muito lento aqui, ele tem um amor muito grande por esta raça chamada ser humano. Tanto é que ele cuida muito das crianças, porque ele sabe que o futuro do ser humano são as crianças. O futuro da população humana são as crianças. Diz, Rê. Eu esqueci o nome do figura aí do vídeo. Ele fala que ele tem contato com o Yahvé e com os anjos de Yahvé. Só que Yahvé é tido como uma pessoa mentirosa, manipuladora, é aquele que pune. E esses anjos, como é que são? Vão estar na mesma linha que eles. Então, eu fico, assim, questiono muito o que ele recebe desse Yahvé, até onde isso é verdade. Você entendeu? Então, aí é necessário ver outros vídeos do Jean para entender o conflito que ele viveu quando ele teve o início desse contato para agora. E os meninos até comentaram, nossa, na entrevista anterior você estava muito tenso, você estava muito rancoroso, e agora ele estava muito mais suave, ele estava até alegre, ele estava leve, ele estava leve. Porque a Vé não estava mais no caminho dele. Então, mas ele continua sendo influenciado, porque uma coisa que é interessante que ele falou, Javé, quer que ele seja submisso, mas ele percebeu que ele não se submeteu, mas ele tinha... não é que ele tinha palavra, ele sustentava a verdade dele mesmo, dele, Rogério. Uhum. Então, voltando ao que tudo que a gente vem, todo o processo que a gente vem passando, quando você vive a sua verdade, porque é a consciência que ele tem agora, é uma consciência que ele tem agora, é a verdade, ele não está mentindo. Quem viu a série, onde eles se reportavam Eu não digo que ele está mentindo, mas talvez as informações que ele receba, vindo de quem vem, não seja lá muito verdade. Tem algumas verdades no meio, mas pode não ter outras. Você entendeu? Então, Regina, é nessa questão de entender os conflitos que ele teve, mas ele está indo contra Javé. Sim, por mais que ele fale que tem os anjos de Javé ali acompanhando ele, ele não está se permitindo ser manipulado por esses anjos, nem por Javé. Tanto é que em nenhum momento o Jean fala isso é verdade. E nem ele tem verdade daquilo, tem certeza daquilo que ele está falando. Porque é uma interpretação. Peraí, Regina. É uma interpretação que ele está fazendo, realizando de algo que chega para ele. Uhum. É verdade? Não sabemos. Quem é que detém a verdade absoluta? Eu ia perguntar para você ver, eu não vi o vídeo anterior dele. E isso que ele recebe, esses trocentos livros, é dessa turma do Yahvé ou de outra consciência? São outras consciências, são consciências que ele chegou percebendo, porque ele é médium também. Então, ele tem vários outros, tem parceria com outros médiums, que outros cientistas. Ele foi ufólogo. Ele é ufólogo. Então, ele tem conhecimento para falar, só que ele não fica, ele é um tipo de pessoa que não fica se vangloriando pelo conhecimento que ele tem. Ele vai escrevendo porque ele acredita que é isso que ele precisa fazer. Acreditar se vai servir para alguma coisa ou não, ele não sabe. Então, ele só faz
O que as entidades e o que o senhor maioral vem falando, faça o que tem que ser feito, independente se vai servir para agora ou não, faça o que tem que ser feito. Pode falar, Roger. Então, até porque tem muitas partes que ele fala, né, que nem ele sabe se o que ele está interpretando está certo, né? Até nisso ele foge muito da questão até do próprio, ele não deixa nem que o ego chegue perto dele, né? Porque ele está transmitindo aquilo que ele está recebendo, só que ele mesmo não tem, até isso ele deixa em aberto, né? Acho que talvez para cada um enxergar a verdade como entender melhor, né? Ele fala que nem ele tem 100% de certeza se ele está interpretando da forma correta, né? Exato, exato. Caio, você quer falar? É que eu tava tentando recordar, eu assisti só o começo, só que ficou marcado, porque essa questão toda aí que, né, os meninos perguntam, assim, sobre essa certeza e tal, né, dessa conexão que ele tem. Acho que, se eu não me engano, ele usa a palavra moral, que ele fala sobre ele já ter certeza quem é ele, dentro de um princípio moral de toda essa criação, onde ele não vai fugir dessa moral. Acho que, se eu não me engano, é sobre não afetar o próximo, sobre os princípios de bondade, dentro do amor, né? E ele já tem certeza, ele sabe que é ele, e ele não vai fugir desse princípio para uma outra ordem. É o que ele fala do bem, né? Da ressonância límbica, onde essa ressonância límbica veio através dos mamíferos, onde somos mamíferos, e através desse cérebro, dessa ressonância límbica, a gente gera ocitocina, que é o hormônio do amor. Hormônio do amor com o valor do bem. Então, tem o hormônio do amor, que é da vibração que a gente estava falando, e o valor que tem dentro do amor, que é o bem. O bem, fazer o bem, gerar o bem ao outro, ao próximo, né? E uma coisa que ele fala que a verdade tem um custo. Para você viver a sua verdade, custa alguma coisa. Porque nesse mundo vivemos de máscara. De máscara. Então eu tenho que fazer eu tenho que vestir uma máscara da boa filha, do bom filho, da boa mãe, da boa profissional, de uma boa esposa, do bom marido, do bom, sei lá, profissional. São máscaras que a gente precisa usar lá fora. A questão é não se identificar. Só que quando eu vivo com a minha verdade, é aquela leveza que acaba gerando na minha vida. Porque quando alguém fala assim, mas eu faço o papel de, sei lá, líder religiosa. Mas em nenhum momento eu disse que eu não sou uma ser humana, que eu não tenho defeitos e que eu não passo por nenhuma dessas dificuldades que todo mundo passa. Muito líder religioso fala que é celibatário, que é puro, que é santo, que vem de uma linhagem de não sei o quê, pastor, padre, bispo. Sou puro, mas o que acontece mais dentro da igreja? Pedofilia, caso de pedofilia. Caiu a máscara do santo. Eu sou santo porque eu sou padre? Não. Eu sou santo porque eu sou pastor, pastora? Não. Só que o que mais a gente vê falando é hipocrisia dentro das casas religiosas. A maioria são hipócritas, falando uma coisa e vivendo outra completamente diferente. É pai de santo abusando de pessoas dentro do seu terreiro. Diz, Rê. Peraí, antes de você falar, o que ele fala, a verdade tem um custo. Crer é confortável. Então, eu tenho fé. Eu creio, minha fé é cega, vou seguindo o que o guru, o que o padre, o que o pai de santo está falando. É confortável, porque eu dou o poder para outra pessoa dizer o que eu tenho que fazer ou não. Se deu errado,
Foi o padre ali, foi o pai de santo que falou, foi a mãe de santo que falou. Então, crer é confortável. Pensar é um esforço. Para você pensar e realizar uma escolha, é um esforço tremendo que você faz. O que a tia me colocou, enquanto estivermos encarnados aqui, ninguém é ascensionado. Não é mesmo. Estamos aqui, até Jesus passou por provas enquanto estava encarnado. Porque é difícil viver nesse plano, nessa terra, nessa densidade de energia. É muito difícil. Diz, Rê. Então, você está falando dessa verdade, você viver essa verdade, né? Eu já senti na pele, quando eu acreditei na minha verdade, bati o pé, eu quase perdi meu emprego por causa disso, né? Porque eu sustentei e fui até o fim, falei, se tiver que perder o emprego, eu vou perder o emprego, mas é o que eu acredito é isso e não vou entrar no sistema, entendeu? Fui processado tudo, mas foi arquivado depois, mas eu mantive até o fim. Mas isso deixa bem isso. A nossa consciência tranquila, em paz, para poder deitar no travesseiro e dormir. Eu já vivi isso aí também. Quando eu trabalhava dentro de escritório, muitas pessoas não concordavam com algo que acontecia lá. Eu fui e falei. Foi feita reunião com cada um. Todo mundo foi falar. Não. Eu fui falar, falei assim, olha, está acontecendo isso, porque a pessoa faz assim, assim, assado. Aí virou um rebuliço, mas eu já não aguentava mais. Virou um rebuliço e começaram a entrevistar todo mundo de novo. Aí, quando um fala a verdade, aquilo que é a sua verdade, outros também começam a falar. Realmente, putz, isso acontece, sim. Aí, o que aconteceu? Eu já estava certo, eu ia ser mandado embora. Aí, a outra pessoa foi, conversaram com ela, ó, muitas pessoas falaram isso sobre você. É verdade? Não sei o que, desconversou, mas ela foi mandada embora e logo depois eu saí também, porque não tinha como viver uma verdade que ali não condizia. É o mundo corporativo, era escritório, era coisas que trabalhavam com várias outras empresas. Então, é difícil, eu digo que é muito difícil viver no mundo corporativo, viver no mundo da Matrix, onde você fica subordinado a um líder, uma empresa que está mergulhado dentro dessa Matrix. Aí você realmente precisa vestir máscaras, mas não se identificar com essa máscara, que é o que o Hélio Couto fala, estar na Matrix, mas não fazer parte. Pois é, quando você não quer fazer parte, tu tá excluído, né? Mesmo que as outras pessoas estão passando a mesma coisa e compartilham da sua ideia, mas elas não assumem, porque tem medo de perder o emprego. Claro, porque é o que paga a conta no final do mês. Exatamente. Ainda é o dinheiro. Então, quando a gente se a gente se desapega, não é que a gente não vai dizer que não preciso de nada desse mundo. Claro que precisa. De dinheiro, sim. Não vai viver de ar ainda, não conseguimos ainda. Tem como viver de prana, só o Canela. Peraí, o que a Fanny falou aqui. Como o time falou, como diz o Jean Valjean, e se aparecer alguém dizendo que é ascenso ou reencarnação de algum avatar, corre, exatamente, corre, porque falou, bateu no peito, eu sou reencarnação de fulano e ciclano, eu sou o guru tal, já era. A humildade ali passou longe, porque ninguém assume aquilo que carrega, porque isso é muito complexo, você sustentar, não tem nada que comprove, nenhuma ciência comprova aquilo que é falado, principalmente em reencarnação. E a Fanny colocou, mas isso não é sustentável a longo prazo. Ficar pelo menos 8 horas do dia vestindo uma máscara por muitos anos pode fazer a pessoa se perder dela mesma, exatamente. E assim vem uma ansiedadezinha, um burnoutzinho, né, Fanny? É a doença do momento. Depressão, ansiedade, burnout, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade e uma série de outras coisas. Mas é o quê? É essa necessidade da expansão da consciência batendo na porta de todo mundo, que é a pressa do seu maioral. Todo mundo é médium,
Todo mundo é médium. Se é médium, é porque é uma antena. Se é antena, qualquer hora vai dar curto ali, porque a energia está chegando, 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 e você não consegue dar vazão. Você não consegue filtrar, não consegue aterrar para dar uma estabilizada na energia que chega, dar uma devolvida para a Terra daquilo que pode. Então, é isso. O que eu vejo como sendo o caminho da gente seguir não é uma religião. A religião é uma ferramenta também. A Umbanda é algo que eu gosto, algo que eu aprendi a gostar, mas não é a única religião que fala, que realiza coisas. Tem muito mais além disso, mas é algo que toca meu coração. Então, é essa questão também, da gente ser livre para expressar aquilo que somos, né? Expressar aquilo que nós pensamos, sem julgamento, sem crítica. Felipe, ou você é da Matrix, ou fica doido tentando fugir dela. Não necessariamente, você não precisa ser da Matrix. Você só precisa... É o que o seu Zé Pilintra sempre fala, ou o que o seu Maioral fala. Você conhecendo as regras do jogo, você joga o jogo. Mas você sabe que é somente um jogo. Você joga para fazer parte ali daquele jogo. Entende? Então, se você sabe jogar o jogo dessa Matrix, é a questão do bom malandro. A malandragem não é passar a perna no outro, é saber jogar o jogo que está sendo jogado. Uma coisa, saber dançar conforme a música. Está tocando forró? Você não vai dançar valsa, você vai dançar forró. Tá tendo que dançar, fazer os passinhos do Renan? A gente vai fazer os passinhos do Renan, não vai ficar dançando gafieira. Tendo consciência que é um jogo para não se perder. Exatamente. Aí vem a questão do filme, quando eles colocam... Por que eles pegam as maiores cabeças pensantes dos cientistas para jogar o jogo? E por que algumas outras ele tira do jogo? Por quê? Aquela mulher lá, no primeiro e no segundo episódio, que começou a contar a contagem regressiva na cabeça dela, o que ela estava fazendo ia desestruturar o plano de alguém, que não era. Só que aqueles outros que entraram no jogo, que foi dado a máscara, o capacete para eles jogarem, eles tinham uma capacidade de trazer a cura para aquele povo. Então, eles ainda não eram mantidos. Só que quem queria sair do jogo, quem não queria mais fazer parte, eles matavam. Ah, tá, então... o que acontece na política hoje? Se você não faz parte deles, o que eles fazem? Mata. Mata. Então, não tem muita escapatória. Ou você sabe jogar, ou se você quer fazer parte da política, ou você sabe vestir muito bem a máscara do filho da puta para poder andar junto com eles ali. Você saber vestir muito bem uma máscara e saber com quem você está lidando. Mas sabendo que é o fio da navalha. É o fio da navalha. Você vai estar andando no fio da navalha. Você vai estar andando no meio dos lobos, que vão dos leões. Daniel na cova dos leões, né? Então. Tá mudo. Duplo espião, exatamente, duplo espião. Fazendo meme aqui, o Celso Daniel foi para a cova. Para a cova, foi para a cova. Foi para a cova. Qualquer um que entra dentro da política, se não souber jogar ali, se não souber fazer o jogo deles para conseguir, tá frito, tá morto. Fazer os movimentos deles, mas levar para o seu resultado, né? Se for bom. Meu, se a gente for entender a energia de Exu, qual é? Vai falar que Exu faz o mal? Ou ele está buscando um resultado? Qual é o resultado que o seu maioral está querendo? Expansão da consciência de todo mundo. Só que como que a gente vai conseguir isso?
olhando para si mesmo, se autodesenvolvendo, olhando para suas sombras. Quando a gente atingir o nível de consciência que ele está propondo, quem não garante que algo no nosso DNA vai ser destravado? É aí que a frequência já subiu. Certo? E quanto mais sobe, maior o destravamento. Claro. Só que para isso, para você subir, você se desapega de tudo aquilo que você foi programado. Aí é que eu digo, cadê o que você faz com todas as dores emocionais, psicológicas, programadas no seu DNA, na sua memória, na sua corrente sanguínea, o que for, quer que seja? De quem é a responsabilidade de se libertar disso? É nosso. É nosso. É nossa. Certo? Ninguém vai poder fazer isso pela gente. Não faz. Cada um por si. É cada um por si. Uma outra coisa que ele falou, isso é a parte mais difícil para mim, onde ele fala sobre a dor da presa ser maior do que do predador, onde todos nós consumimos cadáveres. É algo que precisamos repensar, analisar, refletir, porque o desapego também tem uma série de nossos confortos que muitos de nós não querem abrir mão. Quem daqui gostaria de fazer 21 dias de banho gelado, 5 horas da manhã? Ah, você me quebrou nos 5 horas da manhã. Ah, acordar 11 horas e tomar banho gelado é fácil. Agora, acordar 5 horas da manhã, abrir o chuveiro gelado para tomar um banho gelado? É a hora mais fria do dia. Exato. É que bate aquele friozinho. Fala, Roger. Pode vir todo dia, 5 horas é a hora mais fria. Tá fechado. Tá fechado o seu microfone. Não, foi isso que eu falei. Não, Roger. Mas, Matricita, Cláudia, não seria o caso quando ele fala, assim, da questão da gente sempre ver mais o sofrimento da presa? Quando a gente faz isso, será que não é uma certa forma da gente se auto-intitular um bom menino? Tipo assim, eu tô vendo muito sofrimento do outro, então eu ganho uma estrelinha. Eu tô sendo mais sensível do que eu ver a satisfação do caçador? Eu me prender mais à dor da presa? Não vi por esse ângulo, porque muitas vezes quando se fala de deixar de comer carne, eu também pensei dessa forma. Ah, então eu vou ser mais bonzinho porque eu deixei de comer carne, porque eu estou pensando no bem-estar dos animais. Mas quando ele falou isso, eu entendi de uma outra forma. Quando o predador ele sente o prazer de se alimentar, isso falando de um animal que é irracional, entre aspas, é o irracional. Ele não pensa, ele só sente a necessidade, um instinto de ir lá e come. O instinto. O instinto. Então, ele comeu, ele teve um prazer daquele momento, mas o pato que ele comeu, a dor agonizante da morte é muito maior. Então, a dor do prazer de saciar a fome é menor do que a dor. Mas ele não cheguei a ver essa parte do vídeo. Ele não quis falar, de uma certa forma, a gente como telespectador? Não sei se foi isso, mas aí eu também fico pensando na questão. Eu meio que, assim, a minha opinião, eu entendi, até vou, na verdade, tá até na TV aqui o vídeo, mas eu vou ver novamente depois, mas no meu entendimento na hora, ele falou como se fosse um telespectador, assim, mostrando como que a gente se comove muito, às vezes com uma coisa que é necessária, e que não está sendo feita, no caso, pelo animal ali, por diversão. Tá, não, entendi o seu ponto de vista, entendi o seu ponto de Não vista. sei se foi o que eu entendi, pelo menos na hora. Eu não sei dizer se foi isso realmente que eu entendi na hora, mas quando ele falou isso, foi nisso que eu pensei.
na questão dos nossos, no nosso bem-estar daquele momento. Se for algo em benefício de todos, e não só de mim, o que eu estou disposto a realizar? O que eu estou disposto a fazer? A questão do banho gelado, isso são questões, parece coisa boba, né? Mas é dado em mentoria de alto nível, de diretoria, para quem quer ser o supra-sumo do empreendedorismo dos bambambam de dinheiro. Então, uma das coisas é colocado, as minhas são de baixo nível, mas se a gente for analisar essa questão, só experimenta por alguns dias, acordar 5 da manhã e tomar banho gelado. O que isso causa em você, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Então, esse exemplo eu até entendi, mas acho que a gente até falou isso esses dias, que eu, assim, só usando esse exemplo, vamos supor, esse exemplo do banho, para mim, na prática não faria muito, não causaria muito impacto, porque eu passei mais de 2 anos tomando banho frio, assim, normalmente. Assim, eu digo assim, esse exemplo, né, em si, para mim não faria efeito, por isso que eu não entendi dessa forma, entendeu? Talvez seja isso. Mas então, tem a questão esse impacto. Uma coisa que o pessoal do grupo até falou, tem um cara que mora no sul que ele faz isso, ele está acostumado a fazer isso, acordar às 5 horas da manhã e tomar banho gelado. Para ele é suave. Ele faz isso todo dia, não dá diferença nenhuma. Quando foi colocado para fazer isso com propósito, muda o contexto. Aí tem questões. Banho gelado, sai da zona de conforto, cortar 100% do açúcar, cortar 100% do glúten. Aí o peão vive como? Sim. Porque a nossa cabeça, ela está condicionada numa situação. Então, você já pensa, já está no automático. Você acorda, toma banho quentinho, come lá seu pão, toma um café com açúcar, o que for que seja com açúcar. Aí você vai pensar, vou acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado. Vou tomar meu café, não posso comer açúcar, não posso tomar nada com açúcar e não posso comer pão. Vou comer o quê? A sua mente já é uma programação, né? Claro. Nisso já entrou programação física também, do seu corpo. Tem gente que começa a empipocar por causa do banho gelado. Tem gente que começa a ter crise de abstinência por falta de açúcar e por falta de glúten. Isso é real. Lembra do experimento do cara lá que era o prisioneiro, que foi colocado na maca, que se ele sobrevivesse à experiência, ele estava livre. Mas ele morreu, por quê? Na mente dele foi colocado que o coração dele parou, o sangue dele acabou. Ele deu uma ordem para o cérebro: morri. É a mesma coisa na ayahuasca. Os atletas tem uma fase dos atletas que eles cortam o glúten, eles ficam agressivos e violentos. Claro. Deixa de comer pão por alguns dias, 2, 3 dias. Você fica com uma fome do cão. Você só come ovo, abacate, só coisa saudável. Você morre de fome. Não dá 2 horas, você está com fome. Só que são alimentos que te alimentam e te sustentam. Mas na sua mente não está acontecendo isso. Falei, você vai ficar com fome, você está acostumado a comer pão todo dia. Você vai ficar com fome. Mesmo aquele pão quentinho lá? Mesmo aquele pão quentinho. Aquilo é alimento. A cara do cara. É aquilo que alimenta, um pão quentinho, cheio de farinha branca, né? Com manteiga, cheio de gordura. Vixe. Então, são condicionamentos mentais. Se a gente for entrar a Fanny tem abstinência de café. Caio também. Então, são coisas que
Ixi, imagina o Luna ouvindo. Mas eu digo isso porque isso é verdade, porque eu passei a experiência. E o Luna é o Ogum na minha vida, que fez entender o Ogum no meu adjunto, te juro. Porque ele é tão regrado, tão chato, tão obstinado, tão regrado em algumas coisas, que nessa questão de alimentação, ele sempre foi muito crica. Ele é até hoje. Num certo tempo, a gente deixou de comer carne, porque, por sugestão minha ainda, a gente ficou tipo, uns 2 anos sem comer carne nenhuma, por sugestão minha, quando eu fui lá no retiro, e vi que não tinha problema nenhum, eu consegui viver uma semana sem carne, ficamos sem carne um tempo, 2 semanas, um mês, vamos ficar sem carne, ficamos 2 anos sem comer carne. Morreu? Não, não morremos. Nessa questão do glúten, do açúcar, o Luna sempre trouxe, ele assistia lá os vídeos do Lai Ribeiro, ele é algum na vida de todos nós, é verdade. Assim como a Aline. A Aline é outro exemplo de algum na minha vida. Então, a gente começa a entender algumas questões, alguns detalhes dos orixás pelas pessoas que têm isso muito forte. Então, quando eu fiz eu tinha, como é que fala? Início de diabetes, hipertensão, minha menstruação era totalmente desregulada, desde quando eu era adolescente eu tinha micropolicisto, nunca tinha vindo a menstruação correta. Aí, numa certa fase da minha vida, que foi nesse momento, deixamos de comer carne, comemos, só era água de coco, sal, corta o óleo vegetal, corta a margarina, cortamos um monte de coisa. Só tempero natural, dá trabalho? Muito trabalho, dá muito trabalho. Mas foi uma diferença que fez na minha vida, onde eu tinha feito os exames, não tinha dado mais diabetes, coisa que médico fala que diabetes e hipertenso vai ser o resto da vida. Mentira. Mentira, porque isso eu comprovei. E depois disso, parecia coisa assim absurda. Durante muito tempo, eu tomei anticoncepcional para regular, por causa do micropolicisto, regular a menstruação, nunca funcionou. Depois que eu fiz essa dieta de alimento mais saudável, mudou a minha vida. Depois de velha, começa a menstruar regularmente, regularmente, regularmente. Então, é alimentação, não é coisa que falam na mídia para vender suplemento. Não, é fato, é fato. Estou regulada agora na alimentação? Não, não vou dizer. Voltei a comer besteira? Voltei a comer besteira, voltei a comer pão, voltei a comer carne, açúcar, todas essas tralhas. E o que acontece? Volta aquela questão do diabetes, volta a questão da hipertensão. É alimentação. E o que fala? E uma coisa absurda, você fica internada no hospital, o que eles dão? Pão, açúcar, como é que fala? Adoçante, comida diet, tudo veneno. Não é não, Aline? Não tem comida de verdade dentro do hospital. Você fica besta de ver. Então, e a comida japonesa que vai matar, né? Mentira. Comida japonesa não mata. Comida japonesa é vida. Então, são coisas que a gente não tem como falar, faça isso. Porque é o que o seu Mauro falou. Ele é um ser livre. É uma consciência livre. E será que somos consciência livre? Ou eu ainda estou apegado aos prazeres da Matrix? Mais ou menos, sei, Caio. Então, são coisas. Então, são coisas que faz a gente pensar, mas temos escolha. Continuamos do jeito que estamos e tendo os mesmos resultados, ou fazemos novas escolhas. Eis a questão. O que é? Saudáveis?
A Tiemi está fazendo campanha para comida japonesa. No Japão, eles vivem, né? Pode comer de Mensagem subliminar isso aí. Não, o Renan perguntou. Pode viver de comida japonesa? Sim, no Japão eles vivem. Ai, meu Deus do céu. Comentário. Viu, Caio? Serve para você também. Sabia, mensagem subliminar. É que o Caio, vou falar para todo mundo, o Caio fala que vai levar a Tiemi para comer comida japonesa e até agora não levou. Olha só. Eita, Caio. Fala, agora todo mundo está sabendo, tá vendo? Certo, gente? Então, teu filho vai nascer com cara de sushi. Vai nascer o cara de japonês. Com sushi na testa. Então é isso, gente. Quem não assistiu tudo, assiste, mas na questão assim, de pensar, refletir, e não ficar preso em uma única verdade, uma única linha de pensamento. Pensar que tudo são Anunnaki também é uma forma, mas não só. Então, a gente entendendo, vendo, lendo, vendo, assistindo coisas de linhas diferentes, mudar um pouco e fazer a relação entre uma informação e outra. Não que tudo seja verdade. Pode ser mentira isso aqui que ele está falando? Pode ser a cabeça dele? Pode. Mas é só mais uma fonte para a gente poder pensar no que a gente vai ter para a nossa verdade. Tá? E acreditar em tudo e nada ao mesmo tempo, exatamente. Certo? A gente estuda, vai juntando informação, depois joga dentro de um saco e fala, isso aqui serve, esse serve, esse não. E a gente vai caminhando assim. Certo? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Já passamos bastante do nosso tempo. Certo? Então é isso, minha gente. Fanny, de frente para a organização da festa de Ogum. Até agora não falou nada lá no grupo. Todo mundo quase, né? A Fanny de frente. Coluna.